Nós te amamos, Senhor. Ansiamos não apenas te conhecer cada vez mais, mas ansiamos te revelar, te fazer conhecido nessa terra. Nós clamamos que nessa noite, mais uma vez, ao ser liberada a tua palavra, como diz Isaías 55, que ela cumpra o propósito para o qual foi enviada. Nós clamamos não apenas pela instrução, pela correção e o encorajamento, mas nós clamamos que venha o teu toque personalizado, que junto com a tua palavra venha a ação do teu Espírito Santo em nós, e que o teu propósito se cumpra. Nós queremos ser encontrados vulneráveis, expostos ao teu toque, ao teu agir. E o clamor do nosso coração é que a tua palavra nos alcance, não apenas a razão, mas o íntimo do coração, e que em nós possa haver resposta para ti, Senhor. Nós te damos glória, te damos louvor, pela certeza que temos de que o Senhor vai fazer algo especial nas nossas vidas, de que o Senhor estará agindo e se movendo nesse lugar enquanto a tua palavra é proclamada. E nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar. Gostaria que os pais cujas crianças não saíram para o ministério infantil, que você os mantivesse perto de você, que a gente evitasse andar, caminhar, falar nessa hora. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E antes que a gente leia o texto bíblico, eu tenho um finzinho de feira, um pouquinho de livro comigo ali hoje. Eu estou numa maratona nessa semana de feriado. Eu estava falando do pastor Luiz, em uma semana eu consegui a façanha de marcar para pregar 14 vezes em 7 estados. Então está essa correria. Ministrei hoje de manhã em BH, corri para estar aqui, amanhã cedo, né, tem que sair correndo para ministrar em Porto Alegre. De lá já corro de volta para o aeroporto para ir para o Mato Grosso. E eu não consegui nem trazer muito material. Infelizmente, o que eu consegui, o que deu para trazer, a gente ainda pagou muito excesso de bagagem. Peço que os irmãos olhem pela companhia aérea, que está ficando feio o negócio. E, infelizmente, a gente não consegue. Alguns, às vezes, veem os vídeos da gente vendendo livro, principalmente nos eventos de Belo Horizonte, vendendo livro a R$5. Eles querem que a gente faça isso em todo lugar, mas lá, a gráfica que imprime os nossos livros é lá. Quando eu pego o livro direto com eles, sem ter o frete para Curitiba, sem de Curitiba sair de novo para onde nós vamos ministrar, sem ter o excesso de bagagem das companhias aéreas, do frete aéreo, isso fica mais fácil fazer. Então hoje vai estar um pouquinho mais, mas se você tem interesse, querido, né, você pode procurar lá. Eu fico muito à vontade com isso, porque eu não ganho com os meus livros, a gente reverte tudo isso para o ministério. Mas se você quiser, vai ter alguma coisa. Eu creio que pelo menos 2 títulos ali temos. Um deles é o livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, Jesus não titubeou, ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Esse livro fala só sobre amor por Jesus. Temos ali o livro Conhecimento Revelado. Esse eu publiquei em 1997. Esse livro fala só sobre você entrar no lugar de entendimento espiritual e não só intelectual da palavra de Deus. Eu tenho certeza que pode ser bênção para a sua vida. Estou feliz de rever alguns amigos, né? Luiz, com quem a gente... Cadê Luiz? Com quem a gente, desde menino, podemos falar assim hoje que a gente está mais velho, né? Desde menino tem caminhado juntos. E eu fico muito feliz quando o Luiz reconcilia comigo e me chama de volta para pregar. Dá uma alegria na minha alma saber que nós estamos de bem de novo. É brincadeira, às vezes eu brinco assim, o pastor leva bronca depois. Eu ia compartilhar com vocês hoje uma palavra, mas eu achei que ela cabia muito no tema do evento, em tudo que está acontecendo.
mas eu estou sentindo uma direção um pouco diferente. Mas eu quero dar para você a chance, a você que se interessar, né? Você pode acessar no nosso canal do YouTube, que é orvalho.com, tudo por extenso, né? O .com tudo junto. Nós temos uma palavra chamada Testemunhas de Cristo. Nela eu conto uma experiência que eu tive em Angra dos Reis, em janeiro de 1992, com o Luiz, com o Fernando, está ali. Fernando, fica em pé para que a igreja lhe conheça. É verdade, fica em pé. Fernando é uma das testemunhas que estava lá junto com a gente estava orando, Deus acendeu um fogo dentro d'água. Foi uma experiência inesquecível, né? Tem gente que às vezes não lembra o nome da mensagem, mas lembra a história que a gente conta. Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar. Eu acho que vale a pena você ouvir. Se você tiver um tempinho e quiser, bate lá depois no canal no YouTube, né? Testemunhas de Cristo. Estou muito feliz de ver também o pastor Rony com a família. Conhece? Cadê o Rony? Eu tinha visto em algum lugar, né? É outro que conhece a gente desde menino, literalmente desde menino, e tem sido uma inspiração, não só pelo temor ao Senhor, mas pela integridade, pela maneira que tem conduzido o ministério. Minha oração é que Deus abençoe essa nação com muita gente como o Senhor. E não posso dizer nada menos bonito do Chicão, ou a versão mais internacional, pastor Frank, ultimamente. Lá esses dias, porque ele tem sido um pai no nosso presbitério, é o mais velho, alguém chamou ele de pai Chico, ele não gostou, achou que ficou com cara de pai de santo, né? Mas Francisco tem sido uma grande influência na minha vida, né? Numa época em que a gente não entendia o que era discipulado, às vezes chamava isso de mentoreamento. Ele foi uma pessoa que investiu muito tempo, teve muita paciência, né, para lidar comigo no início do meu ministério. E hoje, se eu tenho rodado esse Brasil todo, rodado por tantos lugares, tantas nações, eu não consigo deixar de olhar para trás, ser grato a algumas pessoas, né? Pastor Harold, com quem caminhei muitos anos, mas o Francisco botou o seu dedinho ali, teve a sua parcela, e hoje é parte da nossa equipe em Curitiba. Eu gosto, por onde passo, por onde ando, quer ele esteja presente, quer não, gosto de honrá-lo e falar bem dele. Às vezes eu brinco um pouco com o jeito dele de falar, mas não vou fazer isso hoje porque ele está aqui, né, irmão? Fica aleluia, fica constrangedor. Mas uma alegria te ver aqui também, Francisco. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 52. Uma das responsabilidades que nós temos como testemunhas de Cristo não é apenas aquilo que nós falamos a respeito de Jesus, é aquilo que nós experimentamos dele na nossa vida, a ponto de na nossa vida nós podemos dar provas e demonstrações de que Jesus de fato ressuscitou e está vivo, e que a presença dele faz diferença na nossa vida. Você pode dizer amém? Concorda comigo? A palavra que eu quero compartilhar hoje, querido, embora não toque diretamente sobre a questão do testemunho, é inevitável que, se a gente compreender, entender e souber de forma equilibrada lidar com essas verdades, isso vai nos empurrar a um lugar de frutificação maior como testemunhas do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 52, diz assim: então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. No mesmo Evangelho de Mateus, né, aqui o mesmo texto, capítulo 13, versículo 52, mas na NVI, a nova versão internacional, esse texto foi apresentado assim: ele lhes disse, por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como dono de uma casa. Outra versão fala de um proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu quero que você repita isso comigo. Diga: coisas novas e coisas velhas. Vira para algum vizinho aí, faz uma cara simpática para ele e fala: coisas novas e coisas velhas. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo nessa noite. E o tema daquilo que eu vou compartilhar com vocês, eu quero chamar de coisas novas e velhas. Jesus começa falando a respeito de um escriba. Quem era esse escriba? Jesus ainda acrescenta o fato de que ele é versado
né, no reino de Deus. Mas quem é esse escriba? O escriba era nada mais, nada menos do que um copista. Alguém que vivia para copiar os manuscritos da Bíblia. Eles não tinham versões impressas, duradouras, como a minha, a sua, não tinham arquivo digital. Eles tinham isso em rolos, né, que eram improvisados com diversas formas de materiais ao longo do tempo, do couro ao papiro. E eles copiavam literalmente um rolo para o outro, porque à medida que um rolo ia envelhecendo e deteriorando, eles precisavam manter a continuidade do acesso às Escrituras. Eram pessoas profundamente comprometidas com o que faziam e viviam para copiar a lei de Deus. Eu acredito, e na minha vida eu tenho experimentado isso, que essa questão de escrever, de copiar, é uma das ferramentas extraordinárias para nos ajudar a memorizar. Eu comecei desde muito cedo, desde adolescente, transcrever, copiar muitos versículos da Bíblia, porque eu acreditava que isso iria me ajudar a memorizar. Agora imagina um camarada que passava uma vida inteira só copiando a Bíblia. Eles se tornaram o que Jesus chama, não só um escriba, mas ele o chama de alguém versado no reino de Deus. Muitas vezes os escribas eram chamados pelo nome que ele veio traduzir de mestres da lei, porque eles se tornavam profundos conhecedores da Bíblia em todos os seus detalhes. Era gente que conhecia as Escrituras de ponta a ponta de uma forma extraordinária. Então, quando Jesus está falando de um homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, que é semelhante, né, a um escriba, ao contrário, ele fala de um escriba que é semelhante a um pai de família. Jesus está falando de coisas novas e velhas em relação ao reino de Deus, em relação a coisas espirituais. Tanto nós podemos falar do fato de que eles estão distraindo as verdades velhas, antigas, que há muito tempo foram ensinadas, que muitas vezes podem se tornar novas para o meu e o seu coração por causa da revelação. Mas nós podemos ir além disso e reconhecer, porque Jesus não fala de coisas novas e velhas somente no contexto do escriba e da palavra. Nós vamos ver outros textos onde ele fala. Então nós precisamos reconhecer que no reino de Deus há lugar para coisas novas e há lugar para coisas velhas. Você pode dizer amém? Amém. Muita gente tem errado, querendo viver só de coisa nova e não dá espaço na sua vida para coisas velhas que são não apenas úteis, são necessárias, são indispensáveis. Por outro lado, tem muita gente querendo viver só de coisa velha e não dá lugar para o novo, que também tem o seu lugar e a sua importância. Mas eu não vejo gente na igreja errando só porque escolheu o velho ou o novo. Eu vejo muita gente trocando. Eu vejo gente tentando renovar aquilo que devia envelhecer. E eu vejo gente deixando velho aquilo que deveria ser renovado. E a verdade é que a igreja tem feito muita confusão, né? E lógico, quando eu digo a igreja, eu estou generalizando. Tem gente que está melhor do que a gente, tem gente que está pior do que a gente. Mas como um todo, querido, eu vejo que tem havido muito equívoco. Eu acredito que o que a nação brasileira precisa não é apenas de avivamento. Nós precisamos de reforma. Nós precisamos que a luz da palavra de Deus entre a ponto de nos orientar e nos, conduzir por um trilho onde a gente possa se alinhar profeticamente, não só com o coração de Deus, o que Deus deseja, mas os princípios que Deus estabeleceu, os princípios que Deus instituiu. Então eu quero falar um pouco sobre algumas dessas coisas novas e velhas e onde a gente tem errado em algumas dessas questões. Eu quero que você possa avançar comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, inicialmente nós vamos ler o versículo 36, mas você pode deixar marcado que nós vamos voltar nesse texto e ler um pouquinho mais daqui a pouco. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36. O Senhor Jesus, ainda falando, diz: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. A NVI, Nova Versão Internacional, apresenta esse texto assim: então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova,
além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. O que Jesus está falando, querido, obviamente, é algo muito fácil de se entender. Não precisa de nenhuma lógica profunda, a própria experiência já contribuía com isso. Jesus está dizendo, e obviamente o Senhor Jesus não está tentando estabelecer nenhum tipo de conversa, né, sobre moda ou corte e costura. Jesus está usando uma ilustração para falar de coisas espirituais. No versículo anterior nós percebemos que o assunto e a conversa era sobre jejum. Então ele está falando de coisas espirituais. E ele diz, não faz sentido alguém que está com uma roupa velha, em vez de trocar a velha pela nova, que é o que a lógica, né, para onde a lógica aponta, não faz sentido essa pessoa ir lá pegar a roupa nova, cortar só um pedaço da roupa nova. O que além de estragar a nova, que poderia estar substituindo a velha, aquele remendo que ele tira do lado de lá e põe para o lado de cá, também não condiz e não resolve as coisas. Agora, se você transporta isso para o reino espiritual, do que Jesus está falando? Jesus está falando que a gente não deveria tentar viver de remendo, mas sim de renovo. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós, como igreja, temos visto crescimento em muitas áreas. Temos visto o evangelho prosperar e frutificar em muitas áreas. E eu sou grato a Deus. Eu não quero ser parte de um grupo pessimista que só vê aquilo que tem de errado. Nós temos que reconhecer muita coisa boa acontecendo. Mas também não podemos fechar os olhos para áreas onde nós estamos retrocedendo. Antigamente, querido, a maior parte dos testemunhos que eram dados nos cultos e nas igrejas dizia respeito a gente que experimentou uma profunda transformação de vida. Hoje em dia a gente quase não ouve testemunho sobre isso. A gente ouve testemunho de gente que foi curada, de gente que foi liberta, de gente que melhorou sua condição financeira. A gente ouve muita história. Mas parece que o nível, o impacto e o poder de transformação, que já foi experimentado numa medida muito mais intensa, ele não parece ter mais o mesmo lugar e a mesma expressão dentro da igreja. Isso deveria trazer preocupação para o meu e para o seu coração. Porque a verdade é que tem muita gente, querido, que em vez de remover o velho, e quando eu falo do velho, eu estou falando principalmente da velha vida, da forma antiga de se viver. Tem muita gente que em vez de procurar essa transformação e esse renovo, porque Paulo, ele diz exatamente isso quando escreve aos Efésios. Ele diz que nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. É isso que está lá, amém? Então o que ele está dizendo? Que o velho você joga fora e você põe o novo. A visão de transformação, querido, ela envolve renovo. Mas infelizmente muitos de nós estamos tentando viver de remendo. Eu vou consertar um pedaço dessa área da minha vida agora. Talvez eu conserte aquele pedaço depois. Você vê gente que levanta para testemunhar e diz parou de beber e de fumar, mas não parou de mentir. Você vê gente que testemunha que talvez a finança melhorou um pouco, mas a família piorou em vez de melhorar. E nós temos pessoas que elas não conseguem enxergar o todo da vida cristã. Elas vivem fatiando a vida cristã como se a gente tivesse que pegar isso em pedaços. Eu costumo dizer que isso é uma mentalidade de departamentalização. A gente começa a departamentalizar, vai separando cada área, cada departamento, e a gente lida com cada um daqueles individualmente, como e quando quer, e não como um todo. Por exemplo, você quer uma prova de que na nossa cultura cristã a gente tem essa mentalidade de departamentalização? Você nunca vai ver sendo vendido em nenhuma livraria evangélica, nenhuma lojinha de igreja nenhuma, uma caixinha de exortação. Mas tem de promessa. Porque a gente faz questão de separar a parte boa da Bíblia que interessa, da parte mais hard, daquela madura que a gente não quer lidar com ela. Então é melhor todo dia você pegar a santa loteria, tirar um versículo, aleluia, Deus ainda me ama, gosta de mim, vai dar tudo certo, do que lidar com as outras coisas que a mesma palavra de Deus diz. No livro de Josué, no capítulo 23, do versículo 14 ao 16, se você quiser tomar nota, Josué se levanta e diz para a sua geração, ele diz, tudo quanto Deus falou pela boca de Moisés, vai se cumprir, para o bem ou para o mal. O que ele está dizendo? Que a palavra de Deus, ela toda, querida, é a verdade.
A palavra de Deus não é verdade só hora que tem uma promessa para arrancar você da encrenca e do problema. Ela também é a verdade quando diz que o seu pecado e a sua quebra de princípio ia te jogar exatamente nesse tipo de problema. Mas a gente gosta de separar o que é bom de um lado, o que é ruim do outro. Essa parte da promessa que é boa, isso é verdade de Deus, vai se cumprir, aleluia, essa aqui, tomara que não seja de verdade. A gente vai fatiando tudo, querido, seja na vida cristã, seja na nossa visão de evangelho, seja aquilo que a gente pratica como igreja. Volta e meia, andando por aí, pregando por aí. Eu quase não falo a igreja que eu pastoreio ou que eu pertenço. Normalmente eu falo do orvalho.com, que é o nosso ministério de ensino. E de vez em quando sempre tem alguém curioso que chega e diz: pastor, de que denominação você é? E eu já padronizei uma resposta. Eu digo para eles: depende. Os caminhões dizem: como depende? Eu digo: depende. Depende do assunto que você quiser abordar, eu te digo que denominação eu sou. Se você quiser conversar sobre evangelismo, eu estou com o Exército da Salvação, que séculos atrás começou a dizer para a igreja: nós não podemos esperar o pecador entrar, nós temos que sair lá para os becos e valados, correr atrás deles, buscá-los. Se você quiser conversar sobre santidade, eu vou dizer que eu estou com os metodistas e os wesleyanos. Se você quiser falar sobre batismo, eu vou dizer que eu estou com os batistas. Se você quiser conversar sobre os dons do Espírito Santo, eu estou com os pentecostais. E a lista não para, querido. Sabe por quê? Deus ainda está restaurando a sua igreja. A gente fala da reforma como se algo que tivesse terminado séculos atrás. Irmão, aquilo foi só o começo. Agora, qual o problema de muitas denominações? Elas se levantaram, foram levantadas por Deus, resgatando verdades que precisavam ser restauradas no corpo de Cristo. Mas elas cristalizaram em torno daquela verdade. É como se elas celebrassem como troféu aquilo que Deus deu e vivessem só em torno daquilo. A visão que cada um de nós deveria ter, querido, era de somar, incorporar cada uma dessas verdades que está sendo trazida e a gente abraçar para viver isso como um todo. No entanto, a gente fica escolhendo, porque é a mentalidade de departamentalização. Não, nesse momento, o que está mais em moda é os dons do Espírito Santo, vamos para lá. Não, agora voltamos, vamos para cá. E a gente corre de um lado para o outro sem permitir que algo maior seja construído. Nas nossas práticas espirituais, a mentalidade de departamentalização ou de remendo está lá. Porque a gente corre atrás, querido, somente de uma parte das coisas e nunca do todo. Então o camarada vai orar e ele acredita que a oração é o meio através do qual ele vai conseguir de Deus tudo o que ele quer. E se você me perguntar: pastor, isso não é verdade? Eu não posso dizer que não é verdade, mas não é a verdade toda. Porque se por um lado a Bíblia mostra que eu posso ir a Deus em oração e muitas vezes conseguir o que eu quero, por outro lado a Bíblia também mostra que a oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. Também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Porque Jesus nos ensinou na oração modelo a dizer: venha o teu reino, reino é governo, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus se estabelece mediante a oração. Jesus no Getsemane dobra os joelhos e diz: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então a oração, querido, também deveria ser um ambiente, um lugar de quebrantamento, onde Deus consegue da gente o que Ele quer, e não só onde a gente consegue dele o que a gente quer. Agora, se alguém tentar dizer que a oração também é só essa outra parte, está errado. Mas a gente, muitas vezes, pela dificuldade de enxergar o macro, a visão toda, a gente acaba sendo seletivo com o que interessa. Então a gente olha aquela coisa nova que Deus deu, a roupa nova. Em vez de colocar a roupa toda, a gente diz: não, vou cortar esse pedaço da oração que o pastor pregou, que eu achei legal. Então isso eu corte lá e remendo do velho. Ah, mas agora me mostraram essa outra, vou tentar pegar esse remendo. E nós vamos vivendo de remendo, em vez de renovo, quando o assunto é transformação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Estava conversando com um missionário que nós apoiamos, que tem um trabalho na Índia e em outros povos não alcançados. E eu falei para ele: meu amigo, o lugar onde você está é muito difícil fazer o seu trabalho. Porque lá o cristianismo não é proibido. No entanto, as conversões são proibidas. E nós vivemos de conversão. A Índia, por exemplo, é berço não só do hinduísmo, como do budismo. Mas também tem espaço dentro da cultura, né, e das práticas do país, por cristianismo, por islamismo, todo mundo tem seu lugar. No entanto, eles acreditam que quem nasceu em determinada religião tem que viver ali para sempre. Cada um na sua, e se multiplique fazendo filhos. Aí eu falei: poxa, esse negócio de conversão, eles tratando dessa forma, dificulta o trabalho de vocês. Ele falou: pois é, Luciano, mas não é só o cristianismo que vive de conversão.
Diferente do budismo e do hinduísmo, o islamismo também evangeliza e prega a conversão. Ele diz, e mesmo sendo proibido, e mesmo dando muito conflito e briga entre hinduísta, né, e os muçulmanos, eles estão convertendo gente. E ele falou, infelizmente, a gente vê o islamismo crescer em lugares como esse mais do que o cristianismo está crescendo. Eu falei, então o problema não é proibir conversão. Ele falou, Luciano, eu acho que o grande problema é a maneira que nós adotamos hoje de pregar o que nós pregamos. Eu falei, me explica. Ele falou, Luciano, quem se converte ao islamismo, ele vai ter que ajustar a vida dele ao Alcorão e ao padrão do Islã. Ele vai ter que reajustar completamente a sua vida, porque nada, absolutamente nada daquilo vai ser negociado. Ele falou, no entanto, o que é que nós estamos fazendo com a pregação do Evangelho? Nós estamos deixando as pessoas adaptar o Evangelho à sua vida, em vez delas adaptarem sua vida ao Evangelho. E no afã, querido, de trazer gente, às vezes em nome da paixão pela salvação, nós estamos estragando aqueles que a gente consegue fazer com que se converta desde o início. Porque nós estamos apresentando uma proposta como se o Evangelho pudesse ser ajustado e adaptado à vida deles. E aí que você vai vendo o camarada viver de remendo. Essa parte me interessa, eu pego. Não, essa aí que você pregou eu não quero. Não é legal. Isso tem trazido, querido, muito prejuízo. Não adianta apenas nós falarmos de avivamento, nós precisamos de reforma. Nós precisamos que a palavra e os princípios da palavra voltem a nortear a igreja. Que haja, querido, um alinhamento no nosso trilho, na forma de viver e de caminhar. Porque ser testemunha, querido, não é só chegar lá e apresentar o plano de salvação e resumir João 3,16. É nós levarmos as pessoas a reproduzirem um modelo que é Jesus Cristo. É demonstrarmos para elas, não só pelo que falamos, mas pela maneira como vivemos, que de fato Jesus está vivo e pode mudar e transformar pessoas. Mas se nós insistirmos nesse caminho de remendo em vez de renovo, nós estamos, na verdade, dando um tiro no pé, cavando a nossa cova ao longo dos anos. Ok, muita coisa para falar num dia só. Vamos para o segundo ponto. Em Lucas 5 ainda, além de falar de remendo e de renovo, Lucas 5, nós lemos o 36, eu quero que você leia comigo agora do 37 até o 39. Jesus diz assim, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. O odre era uma vasilha de couro, ou um cantil de couro. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é melhor, ou é excelente. Vamos pensar aqui junto. Ainda na continuidade do assunto de remendo ou renovo, Jesus fala que o vinho novo não pode ser guardado num odre velho. Por quê? O vinho novo, recém-pisado, esmagado, né, da uva, que é o que nós chamamos hoje do suco de uva, ele deveria ser armazenado. Enquanto era armazenado no cantil de couro, ele começava a passar pelo processo de fermentação, que naturalmente o transformava no vinho. Nesse processo de fermentação, o vinho começa a botar pressão dentro daquele couro, dentro daquele cantil de couro. Era feito com couro de animais, bem amarrado, né, bem lacrado. E se o couro não fosse novo, ele acabava não suportando a pressão da fermentação lá dentro. Então, Jesus está dizendo, ninguém, porque isso é outra prática comum, ninguém ia desafiar essa questão lógica, essa experiência, né, universal para aqueles dias. Então, Jesus diz, ninguém vai colocar vinho novo em odre velho. Agora, Jesus está falando do quê? Jesus está falando, querido, que aquilo que de novo Deus faz, não pode ser colocado dentro de uma estrutura velha. Isso é mais um motivo para a gente não viver de remendo, mas sim de renovo. E diz, se você colocar o novo de Deus na estrutura velha, ela não vai suportar. Isso significa o quê, querido? Eu e você não podemos viver o Evangelho, a nova vida de Deus se manifestou em nós, dentro da estrutura de vida que tínhamos antes da conversão.
Você vai ver repetidas vezes, Paulo não só dizendo para se despir do velho homem vestido novo, mas Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, e assim por diante. Por quê? A minha e a sua forma de viver, querido, da maneira como foi, não serve mais. Eu vou repetir, não serve mais. Nada dos antigos valores de vida presta para se ajustar ao Evangelho de Jesus. A gente tem que remover a velha estrutura e edificar uma nova. Se os dados do último censo estiverem certos, nós já somos pelo menos 40 milhões de evangélicos na nação. Mas se outras estatísticas que a gente tem visto ser feitas por aí estiverem certas, em alguns lugares do Brasil os dados são maiores, em outros menores, mas a média diz que hoje, para cada crente firme que nós temos no Senhor, nós temos do lado de fora um desviado. Alguém que já conheceu o Evangelho, que já professou a Jesus, que já fez uma oração de confissão, mas hoje voltou para o lugar de onde saiu. Isso que ele tem que nos preocupar na nossa mentalidade de testemunhas. Porque a nossa responsabilidade não era apenas evangelizar as pessoas e contar as boas novas para elas, era fazer discípulos, era estabelecê-los e firmá-los na fé, era ajudá-los a em momento nenhum se afastar ou se apartar. Mas quando nós tornamos o tipo de testemunha que permite que o novo de Deus seja adaptado ao velho da sua estrutura, nós estamos sentenciando essa pessoa a um fracasso futuro. E a nossa visão precisa ser mudada, a nossa visão precisa ser corrigida. Quando Jesus entra falando do odre e do vinho, ele primeiro está fortalecendo a ideia anterior. Mas depois, a conversa que ele toma um outro rumo. Porque embora ele diz que o vinho novo, o novo de Deus tem que ser colocado em odres novos, uma estrutura nova, ele mostra qual é o propósito do vinho novo ser colocado dentro do odre novo. O texto diz assim no versículo 38. Ele termina dizendo, e ambos se conservam. No versículo 39 ele diz, ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é melhor. Qualquer pessoa, que não precisa ser nenhum profundo conhecedor ou degustador de vinho, qualquer pessoa que tiver um pouquinho de informação à distância, sabe que o vinho devidamente armazenado, ele se torna melhor com o tempo. O vinho velho é melhor do que o vinho novo. E o propósito do vinho ser guardado no odre, em vez de ser consumido imediatamente, era justamente para que ao envelhecer dentro do odre, ele seja consumido posteriormente, mas com uma qualidade melhor. Ou seja, por que é que se guarda o vinho novo no odre novo? Não é para manter ele novo sempre. É para que ali ele envelheça. Então deixa eu te dizer algo. Se como igreja nós estamos errando, em vez de tentar viver o renovo de Deus, quando falamos de estrutura de vida, de mentalidade, de transformação, e a gente insiste em ficar com o velho em vez do novo, existem áreas onde nós estamos errando, porque nós estamos querendo o novo numa área em que a coisa deveria ficar velha. E deixa eu te dizer algo, querido, a figura do vinho, ela é um dos símbolos do Espírito Santo, e ela está relacionada com a obra e a ação do Espírito Santo. Eu me lembro que no final da década de 80, mais especificamente o começo da década de 90, nós começamos a falar muito no Brasil, e ouvi muito falar a respeito de uma nova unção. E nós não podemos negar que isso exista, ou que seja verdadeiro, porque está lá na Bíblia. Salmo 92, 10, ele diz, o Senhor derrama sobre mim óleo fresco. O que é óleo fresco? Azeite novo, unção nova. Então existe uma unção nova. E graças a Deus que existe uma unção nova, principalmente para quem perdeu a velha. No entanto, querido, o plano e o propósito de Deus não é que a gente viva... Eu lembro de uma época, querido, que eu corri em tudo quanto é culto e congresso. Pegar uma unção nova, pegar uma unção nova, pegar uma unção nova. Outro dia alguém me perguntou, para que você quer tanta unção nova? Você não está fazendo nada com ela. Eu falei, o dia que eu souber eu te respondo. Mas o que eu comecei a entender com o tempo, que ele não era só o propósito dessa unção. Porque eu acredito, na verdade, que as pessoas acabam perdendo aquilo que têm. Alguns descarregam a unção na vida de outros, como Jesus liberava a virtude. Outros, infelizmente, perdem, pecando e comprometendo aquilo que é espiritual. Mas algo que Deus tem me feito compreender e entender, o propósito da unção, querido,
é para que ela seja guardada e preservada, não para que ela seja toda hora trocada e substituída. E o vinho que envelhece, ou que é conservado ou preservado, Jesus diz: ninguém que provar o vinho novo, o vinho velho, vai querer o novo, porque diz: o velho é melhor. Deixa eu te dizer algo, querido. A ação da unção do Espírito Santo na vida de quem a conserva é melhor do que quem vive só renovando e comprometendo aquilo que recebeu de Deus. Tem muita gente, querido, comprometendo a unção. De que forma? Abra comigo em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Anos atrás, quando eu tive o privilégio de ser da equipe do pastor Luiz, lá em Guarapuava, eu tive um sonho. Tinha preparado uma mensagem para pregar no domingo, mas quando chegou a madrugada de sábado, meu espírito começou a ter a impressão de que não era para falar aquilo, não naquele domingo. E eu lembro que eu estava viajando, servindo uma outra igreja ligada conosco. Eu sabia que depois do culto, que ia terminar à tarde, a gente ainda ia ter uma reunião com a liderança da igreja. Depois disso, a gente ainda ia sair comer. Mas depois disso, eu e minha esposa reunimos com o pastor e a esposa. E eu sabia que a gente ia dormir tarde, como de fato fomos lá para umas 3 da manhã. E começou a me dar aquela angústia. Eu falei: Deus, eu tinha deixado a mensagem pronta para o domingo desde segunda-feira. Como é que só agora o Senhor me avisa que não é essa? Nós estamos no sábado, eu não vou ter tempo para nada. Falei: como vamos dormir tarde, amanhã eu vou ter que acordar mais tarde. Esse povo não vai deixar a gente sair antes da hora do almoço sem almoçar. Falei: é o tempo de chegar lá para o culto, eu não tenho nem tempo de preparar nada. Então apelei para Deus, falei: tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Eu acho que é por isso que tem uns que dormem mais, para ver se ganha mais. Eu falei: se o Senhor tem alguma coisa diferente, eu quero te pedir que o Senhor use o princípio que o Senhor estabeleceu. E, por favor, me dê alguma coisa enquanto eu durmo, porque eu não vou ter condição nenhuma de lidar com isso de forma diferente. E naquela noite eu tive um sonho. E eu não consigo explicar, querido, o sonho, porque na verdade, a Bíblia se refere a alguns sonhos como visões noturnas. Eu creio que aquilo foi uma visão de Deus. Em primeiro lugar, porque eu estava em pé no meio do nada. Como é que você explica que você está em pé no nada, que não tem nem chão? Pastor, se eu estava flutuando ou estava parado? Não sei, eu estava em pé no meio de coisa nenhuma. Pastor, era o universo? Não via estrela, não via nada. Eu estava em pé no meio do nada. Alguém aparece atrás de mim, eu sinto a curiosidade enorme de olhar, mas sinto que eu não tenho autorização para olhar. E essa pessoa que chega atrás de mim, eu não sei se é um anjo de Deus, se era virtual, só do sonho, ela começa a falar: a impressão no seu espírito de que a palavra para o domingo não é a que você havia preparado, ela está correta e ela é o testemunho do Espírito Santo. E Deus quer que você saiba que de fato há outra coisa determinada para esse culto de amanhã. Eu digo para ele: já que você está aqui, você poderia me dizer o que é? Porque, irmão, o que eu mais precisava não era a confirmação do que não era, era a confirmação do que era para falar. Na hora que eu falei isso, aparece na minha frente esse versículo de Eclesiastes 10. Hoje em dia a gente diria que apareceu a projeção do multimídia. Naquela época, quando o Mar Morto ainda era só doente, né, não tinha falecido ainda, há tanto tempo atrás, a gente ainda usava o retroprojetor. Tem gente que nem sabe o que é isso. Então, na época eu definiria como se fosse o retroprojetor. E apareceu esse texto, vamos ler junto. Diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultícia. Quando eu perguntei o que é para eu falar amanhã, apareceu esse texto. Ele disse: o seu texto base é esse. Eu olhei para ele, irmão, não entendi foi nada. A minha vontade era dizer: peço ajuda aos universitários, alguma coisa do gênero. E ele me disse o seguinte, essa pessoa que estava ali, ele disse: há duas mensagens nesse texto. Uma delas é a literal e a outra é a simbólica. Eu falei: mas não estou entendendo nem a literal. E ele me explicou esse versículo assim. Ele disse: essa verdade do texto é muito parecido com aquele ditado que vocês têm. Quando vocês dizem: fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma,
Tem lugar que muda de 1000 para 100, mas a verdade é que pode acertar um monte, mas se errar uma. E ele diz, em outras palavras, um pouco de coisa ruim, às vezes tem mais peso que muita coisa boa. E diz, é isso que o texto está dizendo, que um pouco de estultícia tem mais peso que muita sabedoria e honra. Uma pessoa, querido, com um pouquinho de bobeira, pode comprometer muita sabedoria e honra na qual ela andou. E ele diz, assim como quando a mosca, ao cair no unguento do perfumista, ele está dando um exemplo que era comum para eles, não é comum para a gente. Porque hoje em dia, querido, a maneira de se fazer perfume é industrializada, a gente não lida com essa realidade. Mas eu tive o privilégio de alguns anos atrás conhecer na cidade do Cairo, no Egito, um lugar onde se faz perfume como antigamente. Na verdade, eles trabalham a extração das essências, né, de plantas e flores, e de uma forma natural eles chegam a um extrato muito concentrado e depois eles colocam isso no óleo. Então, quando fala do unguento ou do óleo de unção do perfumista, ele está falando na verdade do perfume. Quando Jesus fala para quem está jejuando, unge o teu rosto, ele não está falando para você pegar azeite e lambuzar a cara. Ele está falando da pessoa que na época deveria passar o seu perfume. E aí ele diz que algumas moscas caindo, em vez de pensar na mosca comum doméstica, eu quero que você pense em algo que te ajude a entender isso melhor, que é a nossa tal da Maria Fedida. Aqui é esse nome, eu já me confundo no Brasil. Tem lugar que é percevejo, que é fede, tem de tudo. Mas a gente sabe que o negócio fede. E a Bíblia está dizendo que algumas moscas, quando caem no perfume, no óleo do perfumista, o mau cheiro delas compromete todo o perfume que está ali. Ou seja, um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Agora sabe o que ele me disse? Ele disse, vamos passar para a parte simbólica. O óleo ou unguento é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume está relacionado ao bom testemunho. E ele me citou, quando Paulo escreve aos Coríntios e diz, Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Ele diz, no entanto, as moscas são figuras de impureza. Elas estão associadas ao lixo, ao que está estragado em decomposição, e elas são figuras de impureza. Aliás, você quer saber, um dos nomes que foi dado, né, para o cão, para Satanás, é Beuzebu, que é o senhor das moscas. Ela tem essa conotação. E o que Deus está dizendo nesse texto é que um pouco de impureza pode comprometer muita unção na minha e na sua vida. Ele me disse, a chave do que você vai pregar amanhã está relacionado com a resposta a essa pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele fez foi, por que as moscas caíram no unguento? Eu respondi para ele na lata, eu sei lá. Irmão, o texto não diz o que, como, quando, de que maneira, só diz caiu. Mas ele me disse, é uma questão de lógica. As moscas só caíram no unguento porque ele estava desprotegido, destampado. Se ele estivesse coberto ou protegido, as moscas nunca teriam caído. Essa é a hora que a gente tem vontade de fazer, olhar no espelho e dizer, sabe de nada, inocente. E o Senhor falou ao meu coração naquela noite, eu quero que você diga ao meu povo, que preserve a unção que eu tenho dado a eles. Sabe que tem muita gente só correndo atrás de uma unção nova, em vez de cuidar daquilo que recebeu, em vez de proteger aquilo que recebeu. O maior propósito de Deus para mim e para você, querido, não é todo culto, conferência, congresso, a gente toda hora tomar um porre de algo novo. Nós vamos ter experiências, isso é algo que eu vou falar depois. Mas unção, querido, é algo que a gente conserva. A gente protege, andando em santidade, andando em integridade, não contaminando. E essa unção que é preservada, em vez de só ser renovada, ela é melhor do que a nova. Eu olho para a igreja, querido, eu vejo uma confusão. Porque eu vejo gente querendo viver de coisa velha, onde tinha que ser renovado. E eu vejo gente tentando renovar aquilo que tinha que envelhecer. Mas para terminar, vocês aguentam mais uns 10 minutos? Para terminar, eu acredito que a gente precisa entender algumas verdades. Uma delas, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo
para o alvo, para aquilo que está à frente, me aguardando. Normalmente, quando a gente cita esse texto de Paulo, a gente só imagina esquecer o que fica para trás, relacionando isso com coisa ruim. Então, eu vou esquecer a vida no pecado, porque eu, graças a Deus, fui perdoado. Eu vou esquecer a ofensa e o ressentimento que me fizeram, porque graças a Deus eu perdoei. E aí a nossa lista segue. Mas é sempre esquecendo algo ruim. Eu quero te dizer, querido, que quando falamos de coisas novas e velhas, e entramos num terreno de experiências com Deus, que é o que eu vou falar agora, a gente precisa aprender a deixar algumas coisas para trás, mesmo coisas que são boas. Porque tem muita gente, querido, agarrado às experiências de antigamente, fazendo delas verdadeiros troféus, sem perceber que isso as impede de experimentar algo maior ou algo novo. E quando eu falo de experiência com Deus, você tem um cara na Bíblia que me inspira, que para mim é doutorado no assunto, é o profeta Eliseu. Quando eu era criança, irmão, eu gostava muito das histórias bíblicas. Mas assim, eu lembro de uma revista em quadrinho que nós tínhamos de Elias e Eliseu. Para mim, Elias era o cara. Eliseu eu achava muito sem graça. Para mim, Elias era o camarada do fogo, do agito, da pegada. E Eliseu era um cara persistente. Mas à medida que o tempo foi passando, eu comecei a me empolgar muito mais com Eliseu do que com Elias. Elias, irmão, não vamos desmerecer. Talvez depois de Moisés, é o maior vulto do Velho Testamento. No entanto, nós não podemos negar uma coisa, querido. Quando chega no fim, Elias desistiu. Ele desistiu do seu ministério. Ele entra naquela caverna e diz para Deus: não brinco mais, não quero saber de mais nada, me leva, tira a minha vida. Aí Deus diz para ele o seguinte: vamos fazer um acordo. Vou te dar 3 últimas tarefas. Deus diz para Elias. O Senhor diz para ele: unge Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e o Senhor diz: unge Eliseu, profeta, em teu lugar. É o único lugar que só aparece na Bíblia. Alguém ser profeta no lugar do outro. Por quê? Elias não ia terminar a missão que Deus lhe deu. Então Deus diz: estou aceitando sua carta de resignação, de demissão, e vou permitir que outro termine o que você não quer terminar. Sabe o que Elias fez, querido? Elias não ungiu Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Ele vai direto ungir Eliseu e diz: agora é contigo. Quem teve que ungir os dois foi Eliseu. Nem essas 2 últimas ele fez. Aí chega o dia, o bendito dia da promoção de Elias. E todo mundo sabe, irmão, que pensa nos caras que não sabem guardar segredos, são os profetas. Elias sabe o que vai acontecer. Eliseu sabe o que os dois conversam. Elias chega a perguntar: o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Então os dois já estavam conversando sobre isso. Mas em cada cidade que eles chegam, vem os filhos dos profetas falar com Eliseu: você sabe que o teu Senhor será hoje levado sobre a sua cabeça? E diz: eu sei. Cala a boca. O texto diz: calai-vos, é mais bonito, né, do que cala a boca. Eu sei, calai-vos. Então, o negócio não é mais segredo para ninguém. Aí a gente vê que o Elias está tentando se livrar do Eliseu. Ele diz: ó, fica aqui que eu vou não sei onde fazer não sei o quê. Eliseu olha para ele e diz: tão certo como vive o Senhor, eu não vou te largar. E vai os dois juntos. Chega lá e diz: então tá bom, então agora fica aqui que eu vou para lá. Tão certo como vive o Senhor, não vou te largar. Agora fica aqui que eu vou para lá. Irmão, chegou uma hora que o Elias não aguenta. E diz: o que você quer, Piá? Piá é o menino lá no Paraná para nós. O que você quer que eu te faça antes que eu seja tomado de você? Aí, irmão, eu quero que você pense na declaração de Eliseu. Eliseu olha para ele e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu quero te dizer qual a minha leitura dessa declaração. Eu creio que Eliseu está dizendo para Elias: se você quer vazar, se você quer cair fora desse negócio antes de cumprir o que Deus te deu, o problema é seu. Se eu tenho que terminar o que você não quer fazer, eu quero te dizer, eu vou encarar. Mas se você acha que eu vou viver só na sua sombra, só para cumprir o que você não fez, e anular o meu próprio chamado, a minha identidade, o meu propósito, você está enganado. Eu só aceito te substituir para fazer o seu e o meu junto. Elias metido que só ainda diz: dura coisa pediste. Tipo, quem você acha que você é, moleque? Agora, sabe o que é interessante? A hora que o Senhor leva Elias, você não vê Eliseu, querido, que honrava demais Elias. Você não vê Eliseu prantear.
Quando o povo sai querer procurar o corpo dele, ele diz: é perda de tempo, não se incomoda com isso, esquece o funeral. A atitude de Eliseu o tempo todo é: vira a página. Porque foi glorioso o tempo que Elias esteve lá, foi. Mas sabe o que Eliseu está dizendo para dentro de si mesmo? O que virá pela frente vai ser maior. O que virá pela frente vai ser melhor. Ele pega o manto de Elias que caiu. A Bíblia diz que ele fere as águas. E qual é o grito que ele dá? Ele diz: onde está o Deus de Elias? O que ele está dizendo? Ele não está perguntando onde está Elias. Ele sabe que Elias foi embora. Ele sabe que Elias não volta mais. Mas quando ele fere as águas, ele está dizendo para Deus: Elias pode ter ido, mas você ficou. Elias pode ter ido embora com seus milagres, com seu testemunho, com a sua dimensão de avivamento. Mas ele está dizendo: Deus, eu sei que você está aqui. Embora Elias não esteja, o Senhor está. Ele está dizendo: Deus continua. E se Deus continua, vai ter experiências maiores, vai ter mover mais intenso. Querido, eu olho para algumas pessoas na igreja, e esse povo parece só viver chorando e lamentando que o avivamento que aconteceu em 1980 não está acontecendo mais. É hora da gente virar a página. Deus seja louvado pelos homens que escreveram história, que fizeram coisas extraordinárias. Mas Deus está procurando gente que desapegue, que diz: nós vamos deixar isso para trás. Nós não vamos esquecer no sentido de amnésia, mas nós não vamos nos contentar. Nós não vamos achar que é o fim. Eu acredito, querido, que Deus está procurando gente sedenta, gente indignada, inconformada, que queira experimentar algo mais. Agora, enquanto a gente está agarrado no que aconteceu, querido, nós não vamos avançar para o novo. Quando o anjo de Deus aparece para Gideão e diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente, que o negócio está na ponta da língua, ele nem segura. A resposta dele é outra pergunta. Ele disse: o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. O que ele está dizendo? Cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Ele está dizendo: não importa se essa turma foi embora, se Deus está conosco, o negócio não pode parar. Se Deus está conosco, as experiências têm que continuar. Se Deus está conosco, o sobrenatural tem que ter o seu lugar. E eu olho para Eliseu e eu penso que nesse assunto Eliseu é o cara. Por quê? Quando em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia fala que uma das viúvas dos profetas chega para Eliseu para pedir ajuda. Ela diz: olha, teu servo morreu, deixou uma dívida, e agora os credores estão querendo levar nossos filhos como escravos. Eliseu dá toda uma instrução e uma orientação profética para aquela mulher. Ele pergunta: o que é que a senhora tem em casa? Ela diz: olha, tua serva só tem um pouco de azeite na botija. Ele diz: nós vamos começar do que você tem. Aliás, Deus normalmente começa do que você tem, meu querido. Aí ele diz: vou te dar uma instrução. Se fosse meus filhos falando, seria #fica a dica. E diz: vai, consegue o maior número possível de vasilhas. E diz: vasilhas vazias. Não pode ser cheio. Porque a intenção é que o milagre aconteça e que esse azeite multiplique. Ele dá algumas instruções. Ele diz: entra na sua casa, fecha a sua porta. Irmão, eu creio que as maiores manifestações de Deus estão ligadas ao nosso tempo no secreto e à nossa capacidade de ter comunhão com eles. Muitas das maiores intervenções de Deus na minha vida não foram nas reuniões públicas. Elas foram geradas num outro ambiente. #fica a dica 2. Aí Eliseu fala algo para essa mulher, com perdão da palavra, que eu às vezes lia e pensando de forma fria, eu dizia: mas isso é muito estúpido. É o tipo de instrução desnecessária. Eu ficava pensando: será que Eliseu acha que essa mulher tem um retardo mental? Que se ele não explicar o óbvio, né, ela não vai entender? Porque ele diz: quando você começar a encher, a entornar nas vasilhas, ele diz: põe de parte a que tiver cheia. Eu ficava pensando: será que Eliseu acha que a mulher vai ficar derramando óleo o dia inteiro, aquele negócio transbordando, caindo no chão, se ele não explicar isso? E eu ficava dizendo: Deus, por outro lado, a tua palavra diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Qual o mistério dessa instrução? E um dia o Espírito Santo falou comigo e disse: filho, cada milagre que já aconteceu, você precisa pôr de lado
para colocar os olhos no próximo milagre que precisa acontecer. E depois você põe de lado e fixa os olhos no próximo, e põe de lado, e o próximo, e de lado, e o próximo. Enquanto a gente fica, querido, só celebrando uma vasilha que foi cheia, nós não vamos ver novas vasilhas se enchendo. A gente precisa ser agradecido, mas a gente precisa aprender a transportar o foco, olhar além e dizer: Deus tem feito maravilhas, mas vai fazer mais. Irmão, tem muita gente agarrada a um passado de glória, de experiência com Deus, mas que poderia estar experimentando experiências novas, né, manifestações novas da parte de Deus, mas está agarrado naquilo. Eu acho que quando Paulo diz esquecendo o que fica para trás, não é amnésia, irmão, porque nem quando a gente erra, a gente tem que esquecer no sentido de não poder nem ter a lição. Você está falando de foco. Eu ponho de lado o que eu já provei, e eu vou focar aquilo que Deus ainda vai fazer. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Irmãos, eu creio que é hora de, como igreja, nós despertarmos e começarmos a sonhar e ansiar com manifestações maiores do sobrenatural de Deus. Nós não precisamos apenas falar para as pessoas que Jesus está vivo. Isso não é ser testemunha. Testemunha é alguém que fala do que viu, do que presenciou, do que experimentou. E ser testemunha da ressurreição de Jesus é nós nos apresentarmos diante das pessoas e falarmos para elas: nós temos evidências de que o Jesus ressurreto está presente na minha vida e funcionando. Eu tive a oportunidade de falar muito do Evangelho hoje cedo para um motorista que me levou de uma cidade para outra onde eu ia pregar. E ele estava falando comigo de uma conversa que ele teve com alguns cientistas que ele transportou alguns meses atrás, dos doutores mais renomados do Brasil. Ele teve o privilégio nesse congresso de transportar 2 deles, e os 2 falaram de Deus para ele. E ele estava me falando, eu fiquei chocado, porque achei que cientista nenhum acreditasse em Deus, e aqueles camaradas batendo assim, com convicção sobre Deus, aquilo mexeu comigo. Ele falou: embora às vezes é meio relativo esse negócio da fé. Eu falei: olha, pode ser relativo para quem está ouvindo da fé dos outros, mas para quem está andando e experimentando o que Deus faz. Eu falei: deixa eu te contar algumas coisas que já me aconteceram. Sabe o que eu estava sendo hoje? Uma testemunha. A testemunha não é só quem expõe o plano de salvação, é quem demonstra a realidade de um Jesus que está vivo. Você entende a diferença? Se nós não nos relacionarmos direito, querido, com o entendimento das coisas novas e velhas, nós não vamos ser testemunhas eficazes. Nós não vamos produzir diferença. Nós não vamos viver primeiro a diferença que tem que ser transbordada depois. Eu sei que nessa noite eu atirei para todo lado. Eu sei que pode ter gente aqui que diga: pastor, eu estou vivendo de remendo em vez de renovo. E diz: eu não me contentei em ficar com aquela roupa velha, mas eu estou tentando costurar um pedaço novo numa área, um pedaço novo na outra. Deus sabe que eu estou tentando, mas pelo que o Senhor disse, eu estou tentando do jeito errado. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Irmão, essa mudança envolve algum esforço da nossa parte? É lógico que sim. Agora depende só do nosso esforço, de jeito nenhum. Tem que haver uma manifestação sobrenatural na minha e na sua vida, que quebre o cativeiro do pecado, que nos atraia a um desejo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Existe algo, querido, que muitos de nós não estamos provando. Eu quero te desafiar hoje para não só tomar uma atitude, uma decisão, mas para você crer que é possível ter as suas vestes trocadas. A gente lê no livro de Zacarias, no capítulo 3, que o profeta tem uma visão do sumo sacerdote Josué com vestes sujas. Isso na Bíblia só significa uma coisa: pecado, impureza. Mas uma voz diz: o teu pecado foi perdoado, e eis que eu te vestirei de vestes novas. Você não vê Deus remendando, você não vê Deus tentando fazer uma faxina express.
Você não vê uma lavanderia espiritual só tentando arrumar isso ou aquilo. A Bíblia diz que as vestes dele foram trocadas. Existe algo, querido, que eu e você podemos experimentar de forma sobrenatural em relação à nossa transformação. Eu quero te desafiar a não acreditar na mentira do diabo, que você só vai ser um crente melhorado, tipo um pneu recalchutado. O novo nascimento, querido, é muito mais do que isso. A Bíblia diz que nós temos nos tornado participantes da natureza de Deus. Só que às vezes nós canalizamos isso por remendo, em vez de canalizar para a troca completa. Eu quero que a gente ore hoje, que você possa ter uma postura diante de Deus, de dizer: eu não vou viver de remendo. Agora, talvez o que pegou você foi o que nós falamos sobre o vinho que deve envelhecer, sobre unção nova e unção velha. E talvez a razão pela qual Deus te trouxe aqui hoje seja para você jogar fora essas moscas que você andou deixando cair por aí. Nós somos tolerantes, querido, com coisas que a gente acha que é pequeno. A gente acha que santidade é se livrar de pecadão, coisa séria. Alguns anos atrás eu li um livro do Sérgio Scataglini, um argentino que vive na América, falando sobre santidade. E ele fez a pergunta: você beberia uma água de uma garrafa que você comprou no mercado, cujo rótulo dissesse 98% de água mineral pura e limpa e 2% de água de esgoto? Você beberia? Eu não. Mas só 2% de esgoto, mas não beberia. Agora, por que a gente acha que para Deus 98% de santidade está bom? Por que você acha que Deus beberia essa água da sua vida? A gente tem que ser radical, querido. Não legalista, mas radical, se nós queremos entrar no lugar mais profundo. E talvez a razão pela qual Deus te trouxe hoje seja te levar a um lugar de te refinar espiritualmente, e você ter um momento de arrependimento e dizer: Deus, assim como Isaías recebeu aquele toque na boca, eu quero que haja brasa do altar me tocando também hoje. Talvez seja a hora de chorar diante de Deus e dizer: Deus, eu joguei fora, eu estraguei muita unção. E talvez seja a hora onde você vai dizer: eu preciso mais uma vez de uma unção nova, mas eu não quero mais perder aquilo que o Senhor está me dando. Eu não quero estragar e viver só trocando. Dessa vez eu quero guardar, eu quero conservar. Talvez o que pegou para o seu lado tem a ver com a questão das experiências. Quase sempre que eu volto de viagem, meus filhos querem saber: pai, o que aconteceu? Conta pra gente. É gostoso que você poder falar de coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. Isso mostra que você tem uma história com Deus. Mas é péssimo só ter o que falar de 20, 30 anos atrás e não ter mais nada para contar de hoje em dia. Eu e você precisamos entrar num lugar onde nós vamos dizer: Deus, somos gratos pelo que aconteceu, mas nós vamos pôr para trás, nós vamos tirar o olho, porque nós queremos mirar naquilo que está por vir. Eu sinto que eu preciso despertar o seu coração, para que a gente creia para manifestações maiores, para manifestações maiores de Deus na nossa vida e através de nós. Talvez você diga: pastor, eu apanhei nas 3 ou em 2. Você não precisa escolher. Você pode permitir que Deus faça algo em você, no seu coração e na sua vida essa hora. Esquece quem está perto de você. Eu quero te desafiar a orar. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero te deixar à vontade. Se você quiser orar sentado, ajoelhado, se você quer orar no seu lugar, se você quer orar aqui na frente. Mas eu quero que você clame a Deus, acreditando que essa oração vai ser ouvida, respondida, atendida pelo Senhor. Talvez você esteja aqui, querido, e possa ter uma renovação na sua experiência com o Senhor hoje, aqui e agora. Você que talvez já há muito tempo não sabe mais o que é chorar diante de Deus, não sabe o que é orar em outras línguas. Essa pode ser a noite do seu renovo e de uma experiência nova com o Senhor. Não esquece quem está perto de você. Enquanto os músicos ministram, eu quero que você ore. Eu quero que você não cante, eu quero que você ore. Busque o Senhor. É você e Deus agora, mano a mano. Clama por Ele, deixa Ele vir ao seu encontro.